começo. E aí? Romeu Benítez, cara. Essa Romeu situação do Romeu Benítez até me entristece um pouquinho. Porque é um cara que chega com 21 anos, um dos destaques do futebol paraguaio, Seleção Olímpica Paraguai, ele participou, foi comentado sobre em muitos times, né? Ele tinha avaliações muito boas do River Plate, tinha uma avaliação muito boa do São Paulo, do Sporting de Portugal. É um jogador muito bem avaliado pelos scouts. Só que é um jogador muito franzino. E claro, pô, você ter 21 anos, tudo bem, cara. Você ter um jogador franzino com 21 anos é normal. Mas o Atlético quer disputar competições importantes, o Atlético quer vencer competições importantes. E para esse nível de exigência, talvez ter um jogador com um físico um pouco abaixo não ajude muito, né? Seja um fator definidor. E esse fator foi definidor para o Atlético, tanto que o Atlético decide emprestar o Romeu Benítez. Agora, o Atlético investe 14,6 milhões de reais na contratação e vai emprestar o Romeu Benítez até a metade do ano que vem. É muita coisa. É um tempo muito grande e é um dinheiro muito grande para se desfazer de um jogador dessa maneira. Claro, vai voltar, quer dizer, pode voltar, não há essa garantia de que vai voltar a vestir a camisa, mas pode voltar para o Atlético. Mesmo assim, me decepciona, cara, porque ele chega para resolver uma carência, certo? O Atlético não tinha, e não tem nesse momento, um ponta definidor de jogadas de um nível muito alto. O Benítez era para ser esse cara, como era para ser esse cara o Coelho. Como o Canóbio também, um dia já se pensou que fosse ser esse cara. E o Benítez era para ser esse cara, e mais uma vez o Atlético aposta, talvez errado. Eu só não digo com certeza errado, porque o Atlético não testou o cara. E assim, para mim tá bem claro sobre o Romeu Benítez, até para fazer o contraponto com o Gustavo Mosquito, porque se você for para trazer o Gustavo Mosquito já abrindo mão de uma peça que é o Alex Santana, não faz sentido. Era mais fácil manter o Romeu Benítez. Claro. Porque daí você não perdia o Alex Santana. E aí tem uma contradição muito grande. Quando o Cuca é perguntado sobre título, ele fala: o melhor elenco ganha o Campeonato Brasileiro. Quando o Pablo é perguntado sobre título, o Pablo fala: o melhor elenco ganha o Campeonato Brasileiro. E o Atlético acaba enfraquecendo o seu elenco. Sim. Não com a saída do Diório, né? Porque o Diório não assomaria e tem uma terceira opção à altura, que é o Renan Viana. Até melhor, se duvidar. Se duvidar, melhor. Mas com o Benítez, o Atlético enfraquece. O Atlético perde uma peça ofensiva, o Atlético perde uma peça de 1 contra 1, de um ponta que pode ser de velocidade para algum cenário diferente. Então é complicado se falar em manutenção de elenco, se falar em um elenco que tem que ser profundo, né? Mas você liberar o Romeu Benítez por empréstimo. Eu não faria esse movimento. Eu manteria o Romeu Benítez no time do Atlético, continuaria desenvolvendo o jogador, porque é um jogador muito jovem, é um jogador que, quando jogou, mostrou valências interessantes. Teve um jogo em Londrina que ele foi muito bem, que ele faz um gol lá com o Juan Carlos Osório ainda. Então é interessante. Eu não emprestaria o Benítez. Agora, se a decisão está tomada, não há o que fazer, né, cara? Agora já foi. Assim, pouco jogou, mas poderia ter jogado bem mais. Eu acho que ele tem um teto bem maior. Fusca, o que você acha? É isso, né? Furlan, Vincenzo, eu acho que dá pra cravar pra mim tudo. Se o Cuca fosse o técnico em dezembro, o Romeu Benítez não tinha vindo. Né? O Scout não contrata. O técnico cara, ainda... E foi mal até te interromper, Fusca. O Tite fala algo sobre isso, né? Ele fala: é melhor eu apostar na minha base do que eu trazer um jogador jovem de fora. Mesmo muito bem avaliado. Eu prefiro apostar nos jogadores da base do que o jogador jovem de fora. Então, se fosse para se desfazer do Romeu Benítez, não valeria ter dado mais minutos para o Jader? Com certeza. Né? Não valeria ter dado mais minutos, talvez, para outros jogadores da base, um Felipe Chiquete. Perfeito. O Felipe Chiquete tinha ido bem na Copinha, claro, né? E exato. Poderia ter jogado o Campeonato Paranaense normalmente, assim como jogou o Benítez. O Benítez jogou 5 partidas no Campeonato Paranaense, pelo que eu vi aqui. Né? Fez um gol. E, enfim, acho que também foi pouco aproveitado, né? Bom, era franzino, todo mundo sabia, né? Não ficou magro, não ficou a vareta quando veio o Brasil, ele né? Ele não emagreceu quando veio pra cá, né? Então, eu acho que a gente vai saber só se foi um erro do scout lá na frente, né? Mas eu acho que faltou mais minutos pra gente avaliar melhor o Benítez. Vai pro Goiás, vai jogar na segunda divisão. Não volta nem pro campeonato estadual do ano que vem, né? Até um empréstimo que surpreende um pouco pelo tempo. Essa foi a grande surpresa pra mim. O caso do Rômulo, né?
É parecido com o caso Rômulo. Parecido com o caso do Rômulo, né? Mas, assim, a janela na Turquia ainda que acaba no meio do ano, né? Sim, ainda termina o campeonato lá, né? Tinha uma justificativa pontual nisso. Aqui ele terminaria um campeonato goiano, uma Copa Verde e voltaria, né? Não é um ganho, assim, técnico. E até por isso... Não é maior do que teria aqui. Até por isso é difícil a gente projetar que vai voltar, né? Difícil de falar, hein, cara? O Rômulo não volta. Isso já tá dito. O Rômulo não volta. Eu acho assim, o Benítez vai ter que jogar muita bola no Goiás. Tá? Vai só ter se que tiver um grande surpreender destaque. bastante. Exatamente. Senão vai acabar aí como tantos outros jogadores aí que a gente tem que ficam no empréstimo, né? O Jaderson, o próprio Rômulo, Daniel Cruz. O nosso radar dos O emprestados. radar dos emprestados tá aí, né? Tá aí. Pois e o cara. Benítez provavelmente vai entrar nas próximas semanas aí no nosso quadro. E vai